Olá, muito bom dia. Está começando mais um boletim do mercado do boi gordo. Vamos entender o que anda acontecendo na precificação da arroba, mas vamos entender também a movimentação do preço da carne, seja no atacado, seja no varejo e, obviamente, repercutir as notícias da semana aqui com vocês em relação a esse mercado. Quem está comigo hoje é o meu amigo Felipe Fabre, lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender a dinâmica aí de precificação. E eu começo te perguntando da arroba, porque a arroba do boi gordo, depois de uma estabilidade bastante grande aí em São Paulo, a gente viu aí que os preços começaram a sofrer alguma pressão. E, de forma geral, essa pressão tem acontecido também em outras regiões produtoras? Conta mais pra gente sobre preço da arroba, Felipe. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado pelo convite, em nome de toda a equipe da Scott Consultoria. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês de notícias agrícolas. E vamos lá, vamos conversar a respeito dessa arroba, né, nesse mês de fevereiro. Trouxe aqui alguns dados, sintetizei alguns números para a gente ter ideia. Nós monitoramos 32 praças pecuárias e desde o começo do mês para cá, apenas 5 delas não registraram quedas, tá? A gente teve um mercado com duas altas apenas no Rio Grande do Sul. Um mercado no sul, a gente tem assistido desafios relacionados ao clima por lá, a gente tem visto aí o noticiário reportando um período de estiagem prolongado. Já não é um momento de muita oferta na região, a gente tem um ciclo de oferta de gado de pastagem diferente por lá, as pastagens de inverno têm uma relevância muito maior no estado. Então, nesse momento, a gente assiste uma oferta mais reduzida no sul do país, no Rio Grande do Sul, e esses preços na região se sustentando em função disso. Nas demais praças, o comportamento foi de estabilidade à queda nas cotações, tá? Então, o mercado, desde o dia 3 de fevereiro, o primeiro dia de negociações no mercado físico, até agora, dia 12, né? A gente teve uma movimentação mais baixista, diferente do comportamento que nós assistimos ali na primeira quinzena do mês de janeiro. O que está ajudando a gente a entender esse dinamismo, tá? No final do mês, a gente começou a sentir já essa pressão de baixa, no final do mês de janeiro, no caso, né? A gente começou já a sentir essa pressão de baixa por parte dos compradores, em função de uma oferta mais robusta chegando no mercado. Não vamos falar que a oferta explodiu, né, de modo geral, mas a oferta melhorou para a mão do comprador, e esse foi o comportamento que acabou dinamizando o final de janeiro, e agora em fevereiro tem sido assim também. E aí, somado a essa oferta melhor, a demanda por carne bovina, quando a gente pensa no final do mês de janeiro, ela passou a pesar, com destaque ao mercado interno, e quando a gente olha para a exportação, nós tivemos uma certa desaceleração, semana a semana ali, puxado até pensando no mercado chinês, na questão do novo lunar, enfim, isso tudo acabou tirando um pouco da sustentação da arroba do boi gordo. Hoje em São Paulo a gente vê negócios na faixa de 322 a 325 reais por arroba, preços brutos e a prazo, tá? E para as fêmeas a referência ela está sendo até um pouco mais pressionada por conta do movimento que é natural de início de ano, aquele movimento que a gente sempre comenta a respeito do período de a vaca não emprenhou, é o momento que eu vou fazer descarte, é o momento que o pecuarista vai fazer caixa. E a gente está sentindo isso já acontecendo aqui no mercado brasileiro. E aí a gente tem que colocar na conta o peso da questão da carne bovina, né? Então a gente teve em São Paulo uma queda de 0,9% do começo do mês para cá, algo que no mercado de carne não sintetizou esse movimento nesses 15 dias. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, no atacado de carne bovina, a gente viu a referência para o boi casado inteiro se mantendo estável nos R$ 20 ali, um boi casado capão na casa de 21 e 75. Então, houve um aumento até do preço do boi casado capão no mercado atacadista de carne com osso, e o boi casado inteiro mantendo o seu preço nesse período aí de primeira quinzena de fevereiro. Ou seja, a indústria conseguiu ter uma melhora com relação às suas margens nesse comecinho de mês, puxado por esse cenário de preços para a arroba do boi gordo um pouco mais baixos e o preço da carcaça casada não cedendo nessa comparação.
Ô, Felipe, vamos dividir aqui o tema só para a gente aprofundar um pouquinho nessa questão da oferta primeiro, né? Houve essa melhora da oferta diante de uma demanda que se estagnou, enfim, não deu conta de consumir essa oferta que apareceu, mas a tendência é que isso continue ao longo aí desse mês de fevereiro, Fábio? Alex, na nossa opinião, sim, é um movimento que ele acontecerá, tá? O quanto essa oferta vai aumentar. A gente tem comentado muito a questão do ciclo pecuário de preços estar em fase de transição, estar em fase de virada, e a atratividade da cria que vai ter um peso relevante. Os dados de abate que nós tivemos de janeiro, preliminares, segundo o sistema de inspeção federal, mostraram aí uma participação de fêmeas ainda relevante dentro dos abates como um todo. Tá? Os abates diminuíram na comparação anual, os abates CIF, mas agora em janeiro de 25 houve uma participação de fêmeas relativamente alta no mercado brasileiro ainda. dez Tá? por cento Então, maior que no mesmo período do ano passado, né? foi uma participação maior do que no mesmo período do ano passado. Então, assim, a gente ainda vê fêmea indo para o gancho nesse comecinho de ano. A gente entende que houve um desafio climático no período em que a fêmea talvez fosse encorpar para estar entrando na estação de monta, o período ali da estação mais seca do ano, aquele final de junho até meados de setembro, começo de outubro, que seria quando a fêmea estaria entrando num período para ganhar corpo, ganhar massa, para poder entrar na fase reprodutiva ali no final do ano. Nós tivemos todo o desafio relativo à questão do clima, com queimadas e incêndios aí a nível nacional, uma dificuldade com relação a isso, que deve ter, na nossa visão, interferido agora no índice de prenhez, na taxa de prenhez das fêmeas nesse comecinho de 2025, podemos ser um dos fatores que explica essa maior participação de fêmeas. Outro ponto interessante é que a participação de machos, o abate absoluto de machos, ele diminuiu também. Então, sim, as fêmeas participaram mais, muito provavelmente, no movimento natural de descarte para o período, e quando a gente pensa nos machos, o volume de precipitações ele acabou melhorando a condição do pecuarista para não necessariamente vender os machos nesse momento, para conseguir engordar ele um pouco mais, segurar um pouco mais na fazenda, e aí isso cadenciar os preços, né, ao longo do que a gente assistiu. Movimento para os próximos dias, na nossa interpretação. O descarte de fêmeas ele tende a aumentar agora, em fevereiro, março, em função justamente daquelas fêmeas que não emprenharam na estação de monta de 2024. Até onde esse descarte ele deve vir? Os preços da reposição eles melhoraram no final do ano. A gente vê um cenário mais otimista pro criador, né, nesse começo de 2025. Isso pode acabar levando, talvez, a um descarte não tão intenso agora em fevereiro e março, sustentando a arroba do boi gordo ainda acima dos R$ 300. Então, assim, seria esse o nosso cenário base. Uma questão de oferta sazonal entrando nos próximos meses, mas não o suficiente para baixar preço pensando do lado da oferta. Muito bem. É, e o fato do pecuarista conseguir administrar também a entrada desses machos aí nas escalas, né, Fábio? Por conta das pastagens, Tem, né? A gente tem ouviu esse muita ponto também. reclamação, Fábio, de muita cigarrinha atacando pastagem ainda nesse período e que isso está dificultando, inclusive, a manutenção de animais nos pastos, viu? Alex, a gente também viu esse cenário e quando a gente pensa em praças, até olhando para aquelas que mais sentiram essa pressão agora no começo do ano, a gente olha para regiões mais a norte do Brasil, pegando já como uma referência que puxou essa queda de modo geral, tá? Então, no final do ano, final do mês passado, de janeiro, a gente já viu uma movimentação, uma pressão por parte da questão de cigarrinha e também de lagarta, né, dentro das pastagens, impactando o contexto de entrega de boiada. Então, isso tudo também veio como um fator que acabou, no final de janeiro, acelerando um pouco a oferta por parte dos produtores e pensando agora nos próximos meses, vai requerer ajuste na carga de bovinos que vai estar no sistema de produção e deve levar, na nossa interpretação também, ao mercado um pouco mais cadenciado nos próximos dias. Até pensando no mercado de reposição, tende a ser um mercado mais travado. Então, o mercado do lado da oferta
deve ter um aumento da participação de fêmeas nos próximos dias e meses, pegando aí fevereiro e março como referência, seguindo o calendário reprodutivo, né, a estação de monta de 2024, e a demanda é que a gente vai ter que ter uma interpretação agora um pouco mais forte. Quando a gente para pensar em demanda doméstica, a gente está vendo um cenário que no final do ano o preço ao consumidor no varejo subiu muito e isso acabou, até o começo de janeiro, conseguindo ser parcialmente absorvido pelo consumidor brasileiro. Agora, em fevereiro, na nossa interpretação, talvez o mercado varejista sinta um pouco mais da parte da demanda. Isso pode levar uma pressão também nos outros elos da cadeia de produção. Então, no atacado de carne sem osso e no atacado de carne com osso. E se isso acontecer e uma oferta realmente vier um pouco mais contundente nos próximos dias, o mercado tem espaço para ceder um pouco. Tá. Então, em termos de oferta, vamos lá, só reafirmando aí o que você falou. Temos que prestar atenção na capacidade de segurar ou não do pecuarista nos pastos, os bois prontos, né? Depende da região, obviamente tem região que os pastos tiveram aí problemas e o pecuarista não vai conseguir fazer isso, mas aquele que consegue pode cadenciar essa entrada dos animais aí, evitando uma pressão de oferta. Do lado das fêmeas, ainda tem essa questão da participação de fêmeas nas escalas de abate por conta aí do período do descarte de fêmeas, que é normal para esse período do ano, certo, Fábio? É isso aí, Alex. A gente para analisar, geralmente, primeiro semestre com destaque ao primeiro trimestre, é um momento onde o pecuarista acaba descartando mais as matrizes que não emprenharam no ciclo produtivo do ano anterior, tá? Então agora a gente passa a ter um processo de seleção, digamos assim, mais acurado por parte do produtor. Então, teoricamente, a gente tem um mercado de exportação mais brigado, porque está de olho nesse boi, nesse animal do pasto aí, e um mercado interno, dependendo, obviamente, da quantidade de fêmeas que forem para as escalas de abate, mais frouxo aí, mais ofertado, sem grandes pressões nos preços. Dá para avaliar assim o mercado? Alex, dá para a gente tirar essa síntese sim. Quando a gente pega exportação, a gente começou o fevereiro muito bem, tá? Janeiro, os dados saíram na última sexta-feira, foi o segundo melhor janeiro da história no sentido de exportação. Então, assim, foi um mercado que esteve demandante e com um preço em dólar interessante. A gente manteve ali o patamar de US$ 5.000 a tonelada, um dólar no mês de janeiro que trabalhou muito mais próximo dos R$ 6 do que próximo dos 5,80, como aconteceu no final do mês. Então, assim, para a margem da indústria no começo de janeiro, no primeiro mês do ano, ponto positivo na questão de demanda por boiada. Do lado do mercado doméstico, a gente passa a ter alguns desafios agora no mês de fevereiro. Primeira quinzena tende a ser uma quinzena com preços firmes, com um cenário de demanda aquecida, mas esse cenário ele deve mudar agora com o avanço da segunda quinzena. Tá? Então, o que a gente apresentou de comportamento, pensando no mercado doméstico até, segundo o relato que a gente teve com a turma. Dianteiro ganhou espaço, os cortes de dianteiro ganharam espaço no mês de janeiro, os cortes de traseiro perderam um pouco da pauta, até porque final de ano tem toda a questão de festividade, churrasquinho, tem toda aquela puxada com relação a esses cortes, e isso passou, tá? Então, no janeiro, a gente viu os cortes de dianteiro no atacado com osso subindo, o dianteiro avulso teve ali um mercado mais firme com relação às cotações, enquanto o traseiro avulso perdeu força, perdeu fôlego nos preços. Então, o mercado doméstico teve esse comportamento puxando aí essa demanda e exportação, a gente vê um comecinho de fevereiro com uma exportação boa também. A gente está falando hoje de 9,4 mil toneladas dia sendo embarcados, aumento de 0,8% frente a fevereiro de 23. Então, a gente começa o mês com uma demanda ainda aquecida e fevereiro de 24 foi o melhor fevereiro da história. Então, se a gente está falando de um ritmo de demanda superior ao mesmo mês do ano anterior, a gente está falando de um volume muito bom ainda, pegando aí esse mês de fevereiro como referência. Claro que a gente tem que levar em conta que o dólar passou de 6 para 5,80, está trabalhando numa base um pouco mais baixa,
mas o preço da tonelada exportada ele segue na casa dos seus 5 mil. Então há um espaço para margem mais interessante e isso pode também, junto com um cenário de oferta um pouco mais cadenciado do lado dos machos, reter o comportamento de preços, limitar esse viés de baixa que a gente está tendo para a arroba do boi gordo. Assim, é um mercado que deve trabalhar pressionado para baixo em fevereiro, sim, mas não vejo espaço para um mercado cedendo muito nesse mês. Há pastagem para dar suporte em várias regiões do Brasil, mesmo com os desafios zoossanitários, os desafios agrícolas aí no meio do processo, e um aspecto de demanda para exportação que tende a ser favorável nesse contexto, com o mercado doméstico pesando negativamente. E aí, pesando negativamente, não só do lado do consumidor brasileiro menos capitalizado, como também da competitividade. Quando a gente pega a competitividade em janeiro entre as três principais proteínas, né, a carne suína ganhou espaço em janeiro, frente à carne bovina e à carne de frango. Então é um ponto de atenção desse mês de fevereiro também no mercado do boi gordo. Muito bem. Bom, já falamos então de oferta, já falamos de demanda para o boi. Vamos analisar o mercado de carnes. Então, você já trouxe para a gente o comportamento no atacado, né, Fábio? Que a gente tem aí um comportamento de estabilidade para leve recuperação, mas que agora a gente precisa ver como é que vai ser esse comportamento daqui para frente, principalmente por conta do poder aquisitivo, que diminui, no caso do mercado interno, e maior oferta de fêmeas também, aí ajudando nessa questão da regulação dos preços, porém, com atenção para as exportações, se elas evoluírem bem, pode haver aí um equilíbrio na formação final aí dos preços. Agora, e no varejo, hein, Fábio? O que a gente pode esperar? O que a gente tem visto aí em termos de comportamento de preços lá para o consumidor final, lá para a dona de casa, enfim? A carne ficou mais barata? Alex, vamos lá, levando em consideração aqui o fechamento nosso da última semana, os preços subiram na primeira semana do mês de fevereiro, no caso, um comportamento que a gente associa muito ao poder aquisitivo no começo do mês. Um recebimento de salários, todo esse contexto impactando a demanda por carne bovina no varejo. A gente monitora 4 praças: São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Paraná. Todas elas tiveram ajustes positivos no preço médio das carnes, tá? Então, pegando toda a cesta de produtos que nós monitoramos, São Paulo teve ajuste de 0,7%, Minas Gerais 0,5%, Rio de Janeiro 0,2% e Paraná 0,1%. Então, assim, foi um mercado que trabalhou muito mais de estabilidade alta nesse começo do mês, tá? E aí, considerando os preços em janeiro com relação a fevereiro, a gente vê também um comportamento de preços muito mais de estabilidade alta para os cortes do que de estabilidade à queda, tá? Então, o mercado varejista, nesse começo de mês, pelo menos, considerando os preços médios de janeiro com a média da primeira quinzena de fevereiro, se mostra aí como um mercado de estabilidade alta, com poucos cortes aqui tendo registrado queda. Por exemplo, Patinho vem com um leve ajuste, 0,6% de queda, e também o miolo da alcatra, tá? Então, 0,5% de queda para o miolo da alcatra nesse começo de fevereiro, frente ao mês anterior. Isso para o consumidor final. Então, um mercado que nesse começo de fevereiro se mostra mais firme com relação às cotações ao consumidor e, na nossa interpretação, ressalto aqui mais uma vez, puxado muito em função dessa demanda sazonal de primeira quinzena, tá? Então, primeira quinzena sustentando aí essa procura por carne bovina no mercado varejista, dando aí um contexto de preços firmes ainda, algo que na nossa interpretação tende para os próximos dias a dar uma mudada. A gente talvez deva ver mais promoções acontecendo para ter um escoamento melhor da carne nos próximos dias. Mas ainda assim o preço lá na ponta final tá alto, né, Fábio? Tava vendo uma pesquisa de elevação de preço da carne, acho que foi até você mesmo que chegou a comentar sobre isso, que enquanto o boi estava caindo, a gente via o preço para o consumidor final subindo lá na ponta, né? Tem um delay, uma diferença aí na ordem de correção dos preços na produção e lá na ponta final, né? Alex, existe, e quando a gente para analisar, 2024 foi um ano onde, em todos os meses até julho, na comparação anual, então fazendo uma média de preços
de julho de 24 com julho de 23, os preços médios das carnes, ou da carne bovina ao consumidor brasileiro, ele caiu em termos nominais. Então, houve um repasse ao consumidor ao longo de 2024, e aí no final do ano, com toda a movimentação de preços da arroba do boi gordo, o aumento da demanda, tanto interna quanto externa, houve aquele ajuste para cima na cotação do boi gordo, que surpreendeu muito o mercado, com uma oferta que foi boa ainda, pegando ali os dados do IBGE divulgados essa semana, foi uma boa oferta ainda para o quarto trimestre de 2024, a maior oferta para um quarto trimestre da história, mas uma demanda que veio muito acelerada e isso acabou levando ao aumento de preços da arroba do boi e, consequentemente, no varejo houve esse repasse. E desde o final do ano para cá, os ajustes para baixo eles não aconteceram. Claro que uma promoção ou outra sendo realizada no meio do processo com margens menores, mas há aí uma preservação de margens entre a cadeia, né, entre os elos da cadeia de produção, e no varejo não é diferente. Então, o que a gente vê agora, como os preços subiram muito no final do ano, agora há um movimento muito mais de acomodação e até alguns pontos aí que eu citei aqui de ajustes para cima com relação à cotação, mas na base anualizada, a carne bovina hoje está sendo a vilã, pegando ali a inflação. Quando a gente pega para analisar, o pessoal está pautando ela como um dos grandes pilares do problema de inflação no Brasil, mas não é bem assim. A gente teve um comportamento até julho, poxa, chegou mais acessível, chegou melhor. É que houve um cenário em 2024, onde no final do ano o mercado esteve mais capitalizado, tanto externo quanto doméstico, e aí as vias para essa maior capitalização não cabe a nós, mas a gente sabe que houve ali uma injeção muito grande de capital por parte do governo, que acaba sendo, na nossa visão, não orgânica no médio e longo prazo. Tanto é que a gente está vendo uma Selic de 13% hoje em função disso, porque gastos muito elevados, não tem o controle, precisa, através da questão do aumento da taxa de juros, tentar ajustar isso. Mas, enfim, carne bovina subiu no mínimo 8% na comparação anual, dentre todos os cortes que a gente monitora no varejo, isso para São Paulo. E aí teve corte que chegou a subir 30%, mas não foi bem assim ao longo de todo o ano. Foi muito mais puxado no final do ano, o aumento da carne do boi gordo, e isso tendo que ser repassado em um momento onde o consumidor conseguia absorver. Agora, o consumidor não consegue, só que não há necessidade do varejo em fazer promoções ou baixar o preço tão forte, até porque o volume de oferta que tem chegado tem conseguido ser ali escoado de maneira, mesmo que compassada, escoado por parte do varejo. Alô, alô? Acontecendo. Opa, não escuto. É um mercado bastante complicado, né, Felipe? A gente tem que entender o que está acontecendo no mercado do boi, a influência disso na formação dos preços no atacado, como isso chega lá para o consumidor final e justamente no momento que a gente precisa daquela demanda do consumidor final, parece que ele está experimentando alto de preços e, enfim, é um mercado bastante complicado aí da gente acompanhar, mas graças a vocês aí, como a Scott Consultoria e outros amigos aqui do Notícias Agrícolas, a gente consegue ir trazendo essas informações, explicando para os nossos internautas os detalhes dessas nuances aí do mercado do boi. Tem uma pergunta aqui do Marcelo, o Marcelo Rocha, ele sempre acompanha a gente aqui. Obrigado, viu, Marcelo, pela audiência. Ele pergunta se o Felipe não tem dados do mercado do Rio Grande do Sul. Inclusive, o Felipe chegou a falar no início da fala dele ali sobre o comportamento diferenciado de preços no Rio Grande do Sul. Vamos só repetir rapidinho para o Marcelo poder acompanhar esse raciocínio também? Pode ser, Felipe? Claro, claro, Alex. Marcelo, ó, no começo da nossa fala, a gente citou aqui, dentre as 32 praças que nós monitoramos diariamente, o Rio Grande do Sul foi a única que teve alta nos preços nesses 11 dias aí, 12 dias de fevereiro. Então, desde o início do mês para cá, só o Rio Grande do Sul demonstrou aumento nos preços. Hoje, trabalhando ali com algo próximo dos R$ 11 o quilo no mercado do Rio Grande do Sul. Por quê? Tá? Do mesmo modo que a gente está assistindo uma questão climática impactando as lavouras aí no sul, a gente também está tendo, sazonalmente já, o momento de menor oferta de boiadas em função da safra invertida no sul, né? A gente já tem uma oferta um pouco mais reduzida de boiadas no Rio Grande do Sul nesse momento,
menos oferta de pastagem no movimento natural, onde as pastagens de inverno dão espaço para as áreas de grãos aí no estado, e com isso, aquelas áreas de pastagem nativa, de pastagem que acabam ciclando o ano todo, sendo impactadas também pelo clima. Então, há uma menor oferta aí no estado e a gente está assistindo um movimento de preços elevados hoje no Rio Grande do Sul, se sustentando pelo menos nesse patamar dos R$ 11 o quilo. Um outro detalhe importante também na questão do Rio Grande do Sul, exportação de gado, tá? Exportação de gado vivo. A gente também viu uma movimentação de aumento na exportação de bovinos no ano passado, de 2024, e agora, em 2025, em janeiro, tivemos o maior janeiro da história para exportação de bovinos. Não tem agora se Rio Grande do Sul foi o principal exportador, mas Rio Grande do Sul e Pará, eles sempre trabalham ali entre os principais exportadores de bovinos do Brasil. E esse comportamento ele também tem colaborado com a manutenção de preços da arroba do boi gordo, ou melhor, do quilo do boi gordo aí no estado. Muito bem. Meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de ajudar a gente a traduzir aí o mercado. Tem mais pergunta aparecendo aqui do Carlos Stevanelli. Bom dia, Felipe, nos ajude a entender por que Rondônia tem um dos menores valores da arroba e como será o mercado de cria, preços de bezerro para esse primeiro semestre. Boa pergunta, boa pergunta. Eu tive ano passado em Rondônia, na região ali de Buritis, conversando com o pessoal, fui dar uma palestra lá, e um dos pontos que a gente destaca sobre Rondônia é um estado hoje que é berço, tá? É berço. O que eu quero dizer com isso? Rondônia, Pará, Tocantins, nós tivemos a cria avançando para esses estados, e o principal modelo de sistema de produção é a pastagem, tá? Nesses estados a gente não tem uma presença tão forte dos confinamentos como nós vemos em outras regiões do centro-sul do Brasil ainda. Então, por ser um estado onde há maior participação de bovinos para reprodução, há maior presença de fêmeas no estado, a gente vê uma oferta dessas categorias mais importante, pressionando mais o mercado local. Tá? Então, Rondônia acaba tendo esse comportamento. Outro ponto, uma coisa que aconteceu muito em 2024, até brinquei com o pessoal, né, na palestra. Eu estou no interior de São Paulo, nós estamos em Bebedouro. E eu não sei o pessoal que está nos acompanhando, Alex, mas eu tenho o costume de sempre olhar atrás na carne, da onde ela veio, qual foi a unidade frigorífica que a processou. A gente viu muita carne vindo de Rondônia para cá, aqui em Bebedouro. Eu tinha carnes de frigoríficos locais chegando para o interior de São Paulo. Por quê? Há uma oferta maior do que a demanda consegue absorver, e aí, com isso, com um diferencial de base muito atrativo, o produtor, o frigorífico, passou a trazer carne de Rondônia para abastecer os grandes centros urbanos. E aí a carne produzida localmente passou a trabalhar muito mais na questão de mercado externo. Então houve esse comportamento também no ano passado. Há uma produção de carne maior do que o Estado consegue absorver, ou maior do que o Estado conseguiu absorver. E sendo um berço da produção, isso acabou influenciando também o mercado local. Passando para a questão da reposição que ele perguntou, né? Qual que é a nossa expectativa de preços? Tem aqui uma colinha com relação à referência para a bezerrada, né? Desmama no Brasil, de modo geral, em fevereiro de 2025, frente a fevereiro de 2024, os preços subiram pelo menos 37% nessa comparação anual. A gente está assistindo um mercado um pouco mais pressionado para reposição agora no começo de fevereiro, frente ao começo de janeiro, tá? E um movimento que deve acabar se intensificando em março, abril. Até onde? Tá? Não enxergo o preço da reposição cedendo tanto quanto nos últimos 2 anos. Depois dos dois últimos descartes, dos 2 últimos anos de descarte muito intenso que nós tivemos em 2023 e 2024, é um mercado de reposição, na minha interpretação, que ele deve trabalhar com uma sazonalidade de oferta dentro da sua normalidade, e sazonalidade de oferta, eu quero dizer o quê? Abril e março passam a ser os meses que a gente chama de safra de bezerro aqui no Brasil. Abril, março e maio. Nesses meses tende aí a ter uma oferta maior das categorias mais jovens chegando ao mercado e o seu preço um pouco mais pressionado
frente aos meses anteriores. Ponto. Então a gente deve ter uma safra de bezerros com preços um pouco mais baixos do que no começo de 2025, mas maiores do que em 2024. Tá? Então é um mercado que, na nossa interpretação, deve trabalhar de estabilidade à queda em curto prazo, pegando aí esses meses que eu citei, fevereiro, março, abril, acompanhando a safra de bezerros e também esse comportamento da arroba do boi gordo que deve vir um pouco mais pressionado, mas ao longo do ano de 25, preços maiores do que na temporada de 2024. Muito bem, show de bola, show de explicação. Felipe Fabre, obrigado, meu amigo, mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado. E obrigado a todos que participaram com a gente, o Carlos, o Marcelo, enfim, todo mundo que gosta e curte a pecuária e quer saber e entender melhor o que está acontecendo, obviamente, em cada região que se produz. Obrigado a todos. Lembrando que a gente está dentro de um canal de televisão agora, canal Notícias Agrícolas, e, portanto, a sua participação é muito importante. Fica o tempo todo esse canal aberto para sua participação, sua sugestão, enfim, você contar para a gente o que está acontecendo na sua região também. Isso é muito legal. Felipe, obrigado, meu amigo. Volte sempre. Valeu, Até a Alex. Um próxima. forte abraço aí a todos que nos acompanharam aqui. Até breve. Muito bom. E como eu ia dizendo, a sua participação é fundamental para que a gente possa nos pautar aqui, a pauta das nossas entrevistas seja focada naquela sua necessidade de entendimento, tá bom? Abraço para vocês que participaram, não deixe de continuar participando. A gente tem, antes de encerrar, as cotações lá na B3, o mercado em andamento, rapidinho para vocês aí entenderem como é que o mercado está se comportando nesse momento. Vinha de uma toada negativa aí nos últimos dias, hoje já está virando. Olha aí, fevereiro 315,75 com alta de 0,27%, março 309,65, alta de 0,03%, nada muito grande, mas é uma indicação positiva já para os preços. Maio, R$ 306, uma alta de 0,11%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 324,25, com uma queda de 0,12%. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue na nossa programação, tem muito mais informação de mercado para você ao longo do dia. Até a próxima!